Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carol. Boa noite, telespectadores da TCM. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, muito obrigado. Isso abre espaço para uma grande discussão na universidade, os debates acadêmicos, e para que o que a gente discute na universidade possa chegar à sociedade, que é quem financia o ensino superior, e os potiguares que financiam a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A autonomia é um dos temas centrais da nossa campanha e da pauta da universidade. No entanto, não é o único, mesmo porque a autonomia ela não é a grande salvadora, ela é um dos aspectos importantes que vão contribuir para uma maior independência, sobretudo de gerenciamento de recursos, e para que a gente tenha segurança no total de recursos que temos, nos quais podemos retirar partes para atividades diferentes, e que não caia naquele perigo de planejar com o orçamento e depois ele ficar sendo diminuído. Então, ela um dos temas centrais, mas para mim não é o principal tema mesmo, não. É um dos. E que outros temas seriam esses, que a população, a comunidade acadêmica tenha conhecimento das suas propostas? Certo. Hoje, para mim, um dos principais temas necessários à nossa universidade, necessário o bom funcionamento da Universidade do Estado, ele passa por descentralização administrativa, descentralização financeira e descentralização acadêmica. Porque uma autonomia financeira, com garantia de recursos para uma gestão superior da nossa universidade, sem dar democracia a esses recursos, que essa autonomia ela saia de uma gestão centralizada no governo do Estado e passe a uma gestão centralizada na reitoria, ela só substitui o local. Ela precisa que, ao chegar à universidade, nós tenhamos também uma descentralização e mais democracia no gerenciamento desses recursos. E a nossa universidade é muito centralizada, a sua estrutura é um pouco arcaica, ela vem da década de 70 e o funcionamento, a questão financeira é isso. E esse tema parece que às vezes obscurece outros temas. Na campanha anterior da autonomia financeira, a autonomia financeira já era temática central, ponto central, por exemplo, do candidato que hoje é o reitor da universidade. E pautou toda a campanha eleitoral, não houve uma discussão, não houve um avanço nisso, e hoje nós estamos com os mesmos problemas. Uma universidade que está sucateada, que os carros quebrando todo dia, motoristas com viárias atrasadas de 2011, 2012, já de 2013, os problemas são os maiores possíveis. Então, precisamos a autonomia sim, mas a descentralização, a descentralização financeira com autonomia, mas administrativa e acadêmica, e outros aspectos como o plano de cargos e salário dos servidores técnicos administrativos. Esse também é uma temática central, que eles estão meio esquecidos nessa história. Se há um equilíbrio entre o salário de um professor da Universidade do Estado e o salário dos professores da UFRN, do IFRN, da UFESA, por exemplo, a mesma coisa não acontece com os servidores técnicos administrativos. A verdade, às vezes, chega a 50% do que ganha um técnico em uma outra instituição. E isso é sério. Esses técnicos não têm um plano que haja uma carreira mesmo técnica dentro da universidade, e alguns setores desses servidores administrativos, como vigilância, não têm as condições mínimas que são regulamentadas pelas leis da área. Os motoristas também não têm. Na verdade, um dos pontos centrais seria o funcionamento, a prioridade, as propostas para os servidores técnicos administrativos. Então eu coloco aí vários aspectos, e um terceiro ponto, que seria o voto paritário. É uma bandeira nossa, da nossa proposta, a luta para a implantação do voto paritário em nossa universidade, para que técnicos e alunos tenham direitos iguais aos docentes
nos conselhos, nas deliberações, nas decisões em todas as eleições de nossa universidade. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Professor Gilton Sampaio, um dos 3 candidatos a reitor da UERN. Professor, o senhor é ex-aluno da universidade, no momento está diretor licenciado do campus de Pau dos Ferros. Temos aí então um candidato aqui do campus de Mossoró, uma candidata do campus lá de Natal e o senhor candidato do campus de Pau dos Ferros. O senhor estava falando da descentralização, não só financeira, mas também administrativa. Qual é o caminho para que se, de fato, consiga essa descentralização, na sua opinião? Primeiro eu queria dizer que era muito orgulho que eu sou filho da UERN. Eu sou graduado em letras, português e inglês pela UERN, pelo campus de Pau dos Ferros. Tenho especialização aqui em didática pela UERN, campus de Mossoró. Peguei muita carona ali na leste-oeste, com muitos jovens por ali. Só o mestrado que eu fiz na UFRN, doutorado a gente fez na Unesp de Araraquara, na Estadual Paulista, e nosso pós-doutorado a gente fez na Universidade de Paris 8, na França. Mas sempre que eu saio, na verdade, pensando na UERN, pensando no retorno à nossa universidade. A descentralização que a gente defende, a descentralização que a UERN precisa, a descentralização que o professor, que o aluno, que o técnico administrativo, que toda a universidade e o Estado precisa, é aquela que torne a nossa universidade funcional, é aquela que torne a universidade mais acadêmica, mais democrática. Ela vai envolver diferentes aspectos. Um aspecto jurídico, nós precisamos rever nossos diplomas jurídicos internos, algumas resoluções precisam ser feitas. Hoje, Marcelo, Carol, tudo que ocorre na universidade passa em última instância pela caneta de alguma pessoa. É altamente centralizado na nossa instituição. Para vocês terem uma ideia, vocês telespectadores, professores da educação básica, dos pequenos unidades de saúde, um campus avançado como o de Pau dos Ferros, o maior campus de nossa universidade, com mais de 2.000 alunos, 150 professores, 284 técnicos administrativos, nós não temos R$1 para aplicar com autonomia no campus. Uma caixa, uma luz que quebra, uma caixa d'água, um problema, um sanitário, um papel higiênico tem que ser pedido a Mossoró, com uma burocracia extrema. Nem a menor escola do município de Mossoró é centralizada, é arcaica a estrutura como é a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Isso é em todo aspecto, e atrapalha o professor que precisa fazer o seu processo, que precisa caminhar, que precisa comprar uma coisa no momento, o aluno que precisa estudar, que precisa solicitar. As coisas são ainda de uma centralização, então são vários aspectos que temos que criar. O mecanismo na legislação, o mecanismo financeiro, para que na legislação interna permita que as unidades, os departamentos possam gerenciar seus recursos de aplicação em custeio, mas também para participação em evento, aula de campo, publicação, para que o aluno possa utilizar os seus recursos para os movimentos estudantis, para as atividades acadêmicas, e os técnicos administrativos possam encaminhar suas questões, seus processos dentro. Então nós temos que pensar nessa e temos que ter vontade política, que a nossa universidade nunca teve vontade política. São 44 anos que estão dentro do sistema. No mesmo sistema, esse continuismo permanece, com uma centralização absurda. Os campi avançados são tratados, de certa forma, como uma periferia nessa perspectiva de hoje que está na gestão. É um avançado da década de 70, é o nosso formato da nossa universidade. Precisa ter uma reforma grande no nosso estatuto. Então, reformar o nosso estatuto é, primeiro, um ponto central para isso, para que dê poder às unidades, que as faculdades, que os campos, que os departamentos possam. Tivemos um passo grande que foi na nossa estatuto, que foi bloqueado, mas há formas de serem feitas, há formas que o aluno, o professor e o técnico administrativo possa entrar na universidade, dela sair, possa trabalhar e estudar e tenha toda condição de não ter a burocracia para atrapalhar a funcionalidade, que tem a burocracia a serviço da academia, a serviço da aprendizagem, do ensino, para que o aluno possa crescer dentro da universidade.
Como é que o senhor propõe que possa haver, que possa funcionar esse novo aspecto numa universidade descentralizada, tanto nos diferentes setores quanto nas diferentes unidades dos campi? Como poderia acontecer essa relação na questão do controle de tudo que é feito? Olha, o controle descentralizado é sempre melhor do que a centralização. Hoje, isso não sou eu que estou dizendo, são todas as pesquisas da área de economia. Quanto mais centralizado o poder, quanto mais os recursos concentrados numa única rubrica, mais, inclusive, a corrupção, mais a possibilidade de recursos serem desviados. Quanto mais descentralizado, melhor controlado, porque ele está próximo dos seus usuários, ele está entre os pares. Se os recursos estão sendo, como a gente diz, planejados, gastos, distribuídos por uma plenária de departamento, por exemplo, todos estão vendo a discussão, todos podem participar do processo. E se o professor Gil, ou o professor Marcelo, ou a professora Carol pretender ou fizer algo de diferente, todos estão cobrando. Mas como é hoje, os recursos estão dentro de caixinhas secretas, poucos ou muitos, quando os tem, e eles estão no gabinete de pró-reitorias, que os processos caminham, por exemplo, dos professores para participar de um evento, para pedir uma passagem, para ir a um evento externo, no exterior, diárias. E não há critérios claros, são todos obscuros. Um professor do mesmo nível manda um processo, dependendo às vezes do que o pró-reitor vai ou não com simpatia, ele faz o deferimento. E às vezes a gente nem sabe, não há transparência. Quando as coisas são descentralizadas, isso acontece. O diretor da faculdade aqui de educação, por exemplo, o caso da FERP em Mossoró, tem banheiros que estão há 8 anos com problemas. Eu duvido se colocasse o mínimo de recursos na direção daquela unidade, junto com os professores, se eles não gerenciassem esses problemas. Então, gerenciam. O próprio campus da UERN em Mossoró é feio. É um campus que a gente entra e é lixo. Você entra na lateral quando você vai andando, parece uma coisa que não tem cuidado, que não tem zelo. Se esses recursos para gerenciamento do campus ficassem a cargo das unidades de um grupo, eles cuidariam melhor. Quanto mais descentralizado, maior o controle, Carol, do dinheiro, maior fiscalização e maior uso democrático desse dinheiro e do seu espaço, do espaço que ele é aplicado. Então, proporcionalmente mais democrático e melhor avaliado. E qual é a opinião do senhor sobre a relação do governo Rosalba Ciarline com a Universidade Estadual? Olha, a nossa opinião pessoal não influi muito na minha discussão. Eu tenho uma opinião como diretor, como professor, como candidato. Eu acho, primeiro, um equívoco que tem ocorrido na nossa universidade, e eu tenho feito críticas severas, é a partidarização das nossas universidades. Reitores têm seguidamente assumindo posições partidárias no cargo de reitor. Um reitor X entrou na nossa universidade porque era amigo do então governador, prometeu ao seu amigo, ao seu governador, que iria criar uns núcleos, queria fazer para ajudar na sua campanha. E saiu criando os núcleos sem uma discussão prévia com a universidade. A ideia boa, muito boa, as ideias do núcleo, no entanto, a forma que foi criado tornou um ambiente meio antipático aos segmentos acadêmicos e não permitiu que a universidade discutisse com calma os critérios sérios para a implantação desses núcleos, o que gerou problema por muito tempo, e nós ainda temos problema. Em seguida, o atual reitor, por exemplo, entrou em campanha política contra a atual governadora do estado, assumiu uma bandeira política de um candidato para coordenar a campanha, partidarizou. Um reitor de universidade, eles têm que estar acima de um partido político, de qualquer partido político. Um reitor de universidade, ele lidera, ele governa uma instituição que tem que ter autonomia, que todos os partidos, todas as bandeiras políticas têm que estar a serviço da universidade. Daí porque ser uma universidade é um universo de pensamento e de ideia. Ele não pode fazer isso. Quando um reitor se torna coordenador de uma campanha política, de um candidato partidário, se o candidato ganhar, será amigo dele, que é o problema. E se perder, será seu adversário. E levará com ele a antipatia
que então o governador ou governadora tentará com o reitor levará para a universidade. A relação da governadora com a universidade não tem sido boa na perspectiva do gestor. E nós fizemos greves, a UERN teve uma participação decisiva para os posicionamentos dessa universidade. A reitoria, de certa forma, foi omissa nessas discussões com a governadora. Dos 3 candidatos aí, Gilton foi um dos que mais esteve nessas greves, discutindo, reivindicando, fazendo crítica à governadora do estado e à sua proposta. Agora, foi a UERN que liderou toda uma discussão em relação com o governo do estado. E essa forma que tem na universidade, no estado do Rio Grande do Norte, que tem o UERN, financiado por vocês, telespectadores, que os candidatos reitores e os reitores têm continuamente assumindo partidarização, ela não pode permanecer. É um continuismo que a gente tem de mudar um dia. Ok, então vamos para nosso mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Eu tenho já também participações aqui, Carol, dos nossos telespectadores. A Adriana, professor do bairro Centro, ela pergunta se o candidato tem falado que o Campo Central tem sido priorizado, se o senhor não iria, então, também, digamos, priorizar apenas lá do Paulo Sérgio, puxar a sardinha, como diz, lá para o campo onde o senhor é oriundo. Não, Adriana. Primeiro, obrigado, Adriana, por participar do debate, por mandar essa pergunta. É uma boa oportunidade para a gente esclarecer. Adriana, infelizmente, nem campus nessa universidade é priorizada, porque a nossa universidade, Adriana, está parada. Está parada há alguns anos. Obras paradas. Ali no Campo Central, você olha à esquerda quando você entra, tem um que a gente chama prédio da FANAT. O bloco da Fala, por exemplo, estou dizendo logo no início ali, está por terminar as obras há quase 10 anos. Tem um nome Fala lá que foi para ser pintado, que é histórico. Colocaram o F, mas nunca houve tinta para terminar o resto do nome da sigla O campus de Natal está, na verdade, é uma calamidade, obra parada. O campus de Caicó, da mesma forma. A nossa universidade, nós estamos numa situação tão difícil, séria mesmo, Adriana. Nossos carros estão quebrando. Para você ter uma ideia, vocês procurem qualquer um de vocês, se você for professora da UERN também, converse com qualquer um dos nossos motoristas. São vários carros quebrados, carros com mais de 400 mil quilômetros rodados e não estão sendo substituídos. Um dos 4 carros que temos, 2 estávamos quebrados. Foi um outro para lá, para ir para o núcleo. Acabei de saber há pouco tempo que também está quebrado. Você entrando na universidade, a situação é difícil. Na verdade, precisa um reitor que não tenha vinculação partidária, que não tenha oba-oba, que não transforme o seu setor, ou sua pró-reitoria, como aconteceu na universidade, como se tivesse uma maravilha, porque se você observar, existem 2 universidades, Adriana. Uma que está sendo dito pelo candidato da situação, que se pretende esse continuismo, é outra universidade maravilhosa. Uma outra é essa universidade quebrada, com obras paradas, com carros quebrados, motoristas em dificuldades calamitosas, que andam com biscoitos. Você sabe o que é uma pessoa que ganha R$1.000, ser pai de família, viajar, não receber, viajar todo dia com pessoas, se escondendo dos professores quando querem ir se alimentar num restaurante mais caro, para poder tentar ir comer alguns biscoitos e não receberem diárias ainda de 2011. O que a gente precisa, Adriana, é toda a universidade do estado, todos os campos e núcleos receber investimento e ter um reitor sério, com experiência de gestão e diálogo com os 3 segmentos acadêmicos, com os alunos, com os professores e com os técnicos administrativos, que saiba lidar com essa classe, que saiba mobilizar a classe política do estado sem partidarismo, e que tenha respeito junto a essa classe, exatamente porque é autonomia política. Então, todos os campos, todos os setores, toda a universidade do estado do Rio Grande do Norte vai receber o tratamento que merece, com seriedade e dedicação, de um professor que é filho dela e que tem identidade com a UERN. Temos aqui também, professor Carol, mais uma participação, Raimundo Nascimento, lá de Paulo dos Ferros, né? Pergunta como que o senhor pretende, caso venha a ser eleito, resolver os problemas em relação a equipamentos e tecnologias do campo lá de Paulo dos Ferros, onde o senhor é diretor, né? Olha aí, Adriana, a pergunta de Raimundo. Lá em Paulo dos Ferros, como eu vou resolver o problema dos equipamentos quando a gente for diretor? Isso aí é mais uma prova de que toda a universidade está, de fato, com problema. Raimundo,
precisamos de um reitor que olhe para a universidade do Estado como um todo, e que olhe para a universidade com seriedade, sem camuflar os problemas que nela estão, sem apagar pessoas, como tem acontecido muitas vezes, projetos, recursos, pessoas são apagadas dessa história. E vamos resolver esses problemas. Já estamos dialogando com outros reitores para nos ajudar nisso, junto a Brasília, junto ao governo, na ampliação do nosso orçamento, junto ao nosso sindicato, em toda a universidade, com mais equipamentos. O caso de Paulo Ferros, aí eu digo a todos os particulares, é tão sério, que nós temos uma aluna, uma que é deficiente, que é cadeirante. Ela passa a manhã inteira sem tomar água, sem tomar nada, porque não tem como entrar no banheiro. Ela não tem o direito de estudar com os demais alunos no primeiro andar de um dos nossos blocos, que é vertical, porque nunca foi colocada a plataforma que lhe dá acesso. A nossa UERN abriu a inclusão para os cadeirantes, para as pessoas com necessidades especiais, mas esqueceu de criar as condições para incluir os tempos. Eles são excluídos por ser cadeirantes e excluídos por não ter o direito de estudar. Toda a UERN terá o respeito, o tratamento e os equipamentos na estrutura que ela merece. Professor Gilton, nosso tempo está quase acabando, mas eu vou fazer uma pergunta aqui do Fábio Santos, ele é lá de Paulo dos Ferros. Ele diz que o senhor sempre fala que grandes fornecedores da UERN têm muitos interesses, gerando assim o que o senhor denomina de forças ocultas. Ele afirma o seguinte, que o ex-pró-reitor Severino Neto era a pessoa que tratava diretamente com esses fornecedores e hoje é um grande apoiador do seu projeto. Ele perguntou para o senhor falar sobre isso. Primeiro, Fábio, obrigado também por participar do programa. Eu acho que você está equivocado. Nunca eu escrevi nem disse em nenhum canto sobre forças ocultas na UERN. Porque as forças que interferem na UERN, Fábio, são muito transparentes, são partidos políticos, são forças arcaicas, são pessoas que estão na gestão há mais de 30 anos, que vão num continuismo, são estruturas que todos nós conhecemos. Esse discurso de forças ocultas é de um outro campo de nossa universidade, não é nosso, e os problemas que nós temos na universidade são de gestão e de forças que a gente sabe onde elas estão, certo? Então, desculpe aí, mas os problemas da nossa universidade, para mim, são plenamente visíveis e estão todos nesse conjunto que vem continuando ao longo de nossa história e transformando nossa universidade nesses problemas que estão todos hoje aí, que vocês podem ver. Bom, professor, nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela participação. Boa sorte aí na campanha. Hoje terminamos, então, Carol, a rodada com os 3 candidatos a reitor da UERN. Hoje o professor Gil, que já entrevistamos a professora Ana, e também o professor Pedro. E também, Carol, faremos uma rodada mais para frente, isso, com os candidatos a vice-reitor da UERN. Obrigado a você pela participação no programa de hoje. Continue com a gente e até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite. Ok, então, professor Gilton, muito obrigada pela participação aqui no Cenário Político. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Carol, muito obrigado a todos os telespectadores, muito obrigado, TCM, muito obrigado a você, professor, a você, aluno, a você, técnico administrativo, pelo apoio grande que vem dando nessa campanha, nessa luta, uma luta por um sonho, uma luta para que transforme a UERN, que ela se torne do tamanho dos nossos sonhos, o sonho de cada um de nós. Muito obrigado. E nós que agradecemos e desejamos boa sorte nessa campanha. Nós queremos agradecer também a participação do Arthur Nunes, Everton Rafael, aqui pelo Twitter. Se o professor quiser depois, pode ficar à vontade para entrar no Twitter do Cenário Político, Cena Político, TCM, e dar uma olhadinha nos questionamentos do pessoal, dos nossos telespectadores. Mas ela pode também entregar as perguntas para o senhor tomar conhecimento.